Hello students, here I am for a new class. I hope you are doing fine and I hope you are still studying English. Olá alunos, aqui estou eu para uma nova aula. Espero que vocês estejam bem e que ainda estejam estudando inglês. So before we start, let's correct the exercise from the last class. Antes de começarmos a aula de hoje, vamos corrigir os exercícios da última aula, ok? So, number 1. Use the second conditional. Use a segunda condicional. If my sister, se a minha irmã, you were supposed to use the verbs to marry, casar, e o verbo to be, ser ou estar. Era para vocês usarem o verbo to marry, que é casar, e o verbo to be, que é ser ou estar. Então, if my sister married with John, she would be happy. Se a minha irmã se casasse com John, ela seria feliz. Então, vamos lembrar como é a formação da segunda condicional. A gente usa na frase com if, a gente usa o verbo no passado simples, e a outra frase a gente usa com would. Então, would be seria o futuro do pretérito. Ela seria feliz. Ok? Letter B. If I travel to Canada. Então, you are supposed to use the verbs to be, ser ou estar, ou and the verb to travel, que é viajar. Então, if I were you, I would travel to Canada. Se eu fosse você, eu viajaria para o Canadá. Lembra que eu falei quando a gente se coloca no lugar do outro? Faz uma suposição, né? Se eu fosse você. Então, a gente usa o verbo were e não was. No passado simples, I was a girl, eu era uma garota. Aí a gente usa was. Agora, quando a gente fala no subjuntivo, se eu fosse você, aí a gente usa o verbo were, ok? If I were you, se eu fosse você, I would travel to Canada. Eu viajaria para o Canadá. Letter C. What you do if you were supposed to use the verbs to do, fazer, e o verbo to snow, nevar. Então, fica, what would you do if it snowed? O que você faria se nevasse? Okay? Letter G. If I, se eu, rich, rico, eu, myself, a nice car, para mim mesmo, um carro legal. Então, era para usar o verbo to become, que é se tornar, e o verbo to buy, comprar. Então, fica, if I became rich, I would buy myself a nice car. Se eu ficasse rico, eu compraria para mim, né, para mim mesmo, um carro legal. Letter E. What you if you the lottery? You were supposed to use the verbs to buy, comprar, e o verbo to win, que é ganhar ou vencer. Então, fica, what would you buy if you won the lottery? O que você compraria se você ganhasse na loteria? Ok? Second exercise, segundo exercício. Complete the sentence using the second condition. Complete as frases usando a segunda condicional. I would drive more carefully if, eu dirigiria com mais cuidado se, você pode falar, if I were you, se eu fosse você. I would drive more carefully if I were you. Ou se eu não quisesse levar uma multa, if I wouldn't like to receive a fine, se eu não quisesse receber uma multa. Okay? E assim por diante. Vocês podem colocar qualquer frase desde que vocês sigam a formação da segunda condicional, tá? Que é a frase com if no passado simples e a outra frase com would. Ok? Letter B. If I were younger, se eu fosse mais jovem, o que faria se eu fosse mais jovem? I would run the marathon. Eu correria a maratona. Eu viajaria pelo mundo. Vocês podem inventar qualquer frase. Okay? Letter C.
I could go to the beach if. Eu iria à praia se tivesse calor, né? Então, if it was a sunny and hot day. Se tivesse um dia ensolarado e quente. Okay? Letter D. I might go camping if. Eu poderia ir acampar se eu tivesse uma barraca, né? If I had a tent. Okay? Letter E. If I travel to another country. Se eu viajasse para um outro país. I would learn a lot about their culture. Eu aprenderia muito sobre a cultura deles. Okay? If the weather were nice, se o tempo estivesse bom, o que eu faria? I would go for a walk in the park. Eu daria um passeio no parque. Você poderia colocar também, eu iria à praia. I would go to the beach. Okay? I would see the mountains if. Eu veria as montanhas se eu viajasse para o campo. Então, I would see the mountains if I travel to the countryside. Se eu viajasse para o interior. Se eu visse uma foto dos Alpes, do Monte Everest, tá? Vocês podem inventar qualquer frase nesse sentido. I would go on a cruise if. Eu iria em um cruzeiro se if I had enough money, se eu tivesse dinheiro suficiente. Se eu ganhasse uma viagem, if I won a trip. Okay? If I was on a honeymoon, se eu estivesse em lua de mel. My mom would prepare a nice meal if. A minha mãe prepararia uma bela refeição se. If it was my birthday, se fosse meu aniversário. If I passed the final examination, se eu tivesse passado nos exames finais. If you were celebrating alguma data comemorativa, se a gente estivesse comemorando a Páscoa, if you were celebrating the Easter for the Christmas, se a gente estivesse comemorando o Natal. Okay? My brother or sister would study hard if they. Meu irmão ou a minha irmã estudariam duro se eles. If they failed the final examination, se eles tivessem falhado no exame final. If they were student to get in the college, se eles estivessem querendo entrar na faculdade. E assim por diante, ok? What would you do if. O que você faria se you had a headache? Se você tivesse uma dor de cabeça. I would go to the bed. Eu iria para a cama. I would see a doctor. Eu veria um médico. Consultaria um médico. E assim por diante. Tomaria um remédio. I would take a medicine. Okay? What would you do if you had a toothache? O que você faria se você tivesse uma dor de dente? I would set an appointment with the dentist. Eu agendaria um horário com o dentista. Marcaria uma consulta com o dentista. What would you do if you didn't have a ride to school? O que você faria se você não tivesse uma carona para a escola? I would go by bus. Eu iria de ônibus. Se eu morasse perto da escola, I would walk. Eu andaria até a escola. Okay? E assim por diante. If you failed your final examinations. Se você falhasse, não passasse de ano, não reprovasse nos seus exames finais. I would study harder for the next examination. Eu estudaria mais duro para o próximo exame, para as provas substitutivas. Okay? What would you do if you wanted to go out with your friends? O que você faria se você quisesse sair com seus amigos? I would ask my parents. Eu pediria a meus pais. I would save some money. Economizaria algum dinheiro. E assim por diante. What would you do if you didn't have a break on holidays? O que você faria se você não tivesse
férias no final do ano, nos feriados. I would stay home. Eu ficaria em casa. I would work. Eu trabalharia. Okay? Eu estudaria. I would study. What would you do if you received a hoax call? O que você faria se você recebesse uma ligação por engano? I would hang up immediately. Eu desligaria imediatamente. Assim que soubesse que era um engano, né? Eu desligaria. Okay? What would you do if you were in London? O que você faria se você estivesse em Londres? I would visit the Big Ben. Eu visitaria o Big Ben, aquele relógio grande. What would you do if you had millions of dollars? O que você faria se tivesse milhões de dólares? I would travel all over the world. Eu viajaria pelo mundo todo. Eu compraria uma casa. I would buy a house. Compraria um carro. I would buy a new sport car. Compraria um carro esportivo novo. Compraria um apartamento. I would buy an apartment. Assim por diante. What would you do if you went to China? O que você faria se você fosse para a China? Claro que não nessa época de pandemia, né? I would visit the Great Wall of China. Eu visitaria a Grande Muralha da China. Eu visitaria, conheceria o urso panda. Okay? Assim por diante. Okay? I hope you have done the exercise. Espero que vocês tenham feito os exercícios. At least 10 of them. Pelo menos 10 deles. Besides this one. Além desses daqui, é claro. Now let's move on for the class. The subject of the class today. Agora vamos seguir para o assunto da aula de hoje.